A história começa com um dos personagens principais, chamado Taijun, entrando no laboratório para contar ao protagonista, chamado Senku, que ele quer confessar os sentimentos guardados por 5 anos para sua paixão, Yuzuriha. Senku fala que não está interessado nas decisões irracionais dele, porém oferece uma poção do amor para aumentar a confiança dele, mas Taijun descarta, dizendo que não vai contar com truques baratos. Quando ele sai, a poção explode e Senku explica que na verdade era gasolina, mas ele estava 100% certo de que Taijun não tomaria. Lá fora, Taijun se encontra com Yuzuriha para se declarar. Enquanto isso, os outros apostam no resultado do pedido dele. No momento que Taijun finalmente se livra das dúvidas, ele é interrompido por um raio de luz. A luz brilha no mundo inteiro, petrificando todos os humanos que toca. O mundo imediatamente cai em desordem, apenas animais são poupados. Taijun nota que ainda está consciente. Ele jura se manter são até poder se declarar. O tempo passa, dias, décadas, séculos se passam até que o mundo volta para a Idade da Pedra. Um dia, Taijun de repente se liberta da petrificação. Enquanto ele explora o mundo de pedra, ele lembra dos bons tempos com sua querida Yuzuriha, que ele encontra ainda de pé sob a árvore. Ele confessa os sentimentos para Yuzuriha, ainda petrificada, e quando ele se aproxima do corpo dela, ele nota uma mensagem gravada na árvore. Ele encontra Senku esperando por ele. Senku explica que a data é 5 de outubro de 5738. 3.700 anos se passaram desde que viraram pedra. Senku revela que estava contando os segundos enquanto era petrificado até se libertar. Ele leva Taijun para sua base, onde eles começam a inventar ferramentas para sobrevivência no mundo de pedra. No dia seguinte, eles vão para uma caverna onde Senku explica que a razão para eles serem os primeiros a acordar tem algo a ver com a caverna. Senku explica que o líquido que pinga da caverna é ácido nítrico, o que pode ser responsável por corroer a petrificação deles. Senku já tinha começado a fazer experimentos com o líquido, mas não teve sucesso. Eles decidem fazer álcool usando uvas selvagens. Senku age como o cérebro da dupla, enquanto Taijun faz o trabalho braçal. 3 semanas depois, eles já conseguiram álcool, então eles começam a destilar. O pote de barro de Senku não dá conta da tarefa, então eles tentam uma abordagem mais lenta. Depois de 1 ano, eles conseguem criar uma mistura que usam para despetrificar um pássaro. Taijun decide reviver Yuzuriha em seguida com o fluido. Ele para no meio do caminho, percebendo que ela será revivida sem roupas. Ele tenta levar o corpo petrificado dela para o acampamento deles, porém no caminho um leão começa a caçá-los. Os leões não desistem da caça, então Taijun entrega o corpo de Yuzuriha para Senku, em um ato de auto-sacrifício. Senku discorda dos planos dele, então eles continuam com a fuga. Taijun decide usar o fluido em um lutador forte para que possa salvá-los. O lutador, conhecido como Shishio Tsukasa, se liberta da petrificação e derrota os leões com força bruta. Ele conta que vai protegê-los dali em diante. Taijun fica contente por ter um companheiro confiável, mas Senku tem suas dúvidas sobre o novo aliado. Na base, eles se apresentam uns aos outros. Tsukasa se voluntaria para ser o caçador do grupo. Sua incrível habilidade de caça permite que o grupo coma carnes melhores agora. Senku conta pro grupo que eles precisam de carbonato de cálcio para seguirem com seus avanços. Ele fala para Taijun coletar conchas, que eles irão quebrar para obter o carbonato. Tsukasa narra para Senku uma história de infância, onde ele juntava conchas para fazer um colar para a irmã doente. Ele apanhou de um homem que acusou ele de roubar as conchas. Depois da história, ele destrói a cabeça de uma pessoa petrificada e fala para Senku que não deve reviver os adultos corruptos, que acabariam estragando o paraíso livre deles. Senku para ele, dizendo que vai reviver todas as pessoas no mundo. Senku percebe que Tsukasa é um problema, então ele planeja mantê-lo sob controle, escondendo o segredo do fluido. Porém, Taijun aparece dizendo que pegou um pote cheio de fluido da caverna. Senku não tem escolha, além de contar a Tsukasa sobre a caverna. Enquanto ele vai para a caverna, Senku aproveita a chance para preparar a mistura. Então Tsukasa não o vê fazendo. Eles rapidamente despejam o fluido processado em Yuzuriha, mas ela não despetrifica instantaneamente. Senku explica a ciência por trás do fluido antes de Yuzuriha escapar da pedra. Tsukasa volta da sua onda de destruição para confrontar o grupo, que agora o considera um assassino. Taijun avança para atacar, mas Senku sabe que Tsukasa o mataria instantaneamente, então ele atira uma flecha entre eles. Isso desorienta Tsukasa, que ainda consegue desferir um golpe poderoso em Taijun. Tsukasa nota que Taijun não o atacou de verdade, então ele explica que não machuca pessoas de maneira alguma. Tsukasa se surpreende pelas palavras dele, então testa ele, ameaçando matar Yuzuriha. Taijun a defende, mas desmaia pela lesão sofrida ao bloquear o ataque de Tsukasa. O lutador decide não lutar, então ele deixa o grupo e segue para a floresta. Senku começa a destruir a base. Ele fala pro grupo que precisam simular a fuga deles para conseguirem fazer uma arma capaz de deter Tsukasa. Eles saem em uma jornada para encontrar matéria-prima para a arma deles. Tsukasa chega na base, mas entende instantaneamente o que Senku estava tentando fazer. O grupo chega no topo de uma montanha onde Senku conta que eles chegaram para conseguir pólvora. Em cima da montanha, Taijun e Yuzuriha relaxam em uma fonte termal, onde ele conta para ela que terminaria
a conversa de 3.700 anos atrás, depois que eles recuperarem a civilização. Senku conseguiu enxofre, carvão e nitrato de potássio, que são os materiais necessários para fazer pólvora. Eles começam a processar os materiais juntos. Taijo acidentalmente provoca uma faísca que causa uma explosão. Ele fica em choque com o poder explosivo, então Senku garante que ele não vai para a guerra com Tsukasa e explica como ele planeja usar a pólvora como suporte para fazer um acordo. Enquanto conversam, eles notam um sinal de fumaça da floresta. Senku percebe que há outras pessoas além deles no mundo de pedra. Eles decidem aumentar a explosão para mandar o próprio sinal, mas acabam revelando a posição deles para Tsukasa. Ele rapidamente pega Yuzuriha e a usa como moeda de troca para obter o segredo do fluido. Yuzuriha quer se sacrificar por ele. Senku sabe que será morto se contar a fórmula para Tsukasa, porém ele conta mesmo assim. Tsukasa dá uma condição para poupar a vida de Senku, se ele prometer abandonar a ciência. Senku tem um flashback de sua infância. Depois de observar o interesse dele por ciência, o pai dele vende o carro para fornecer equipamentos para ele. Senku começa a testar diversos experimentos desde pequeno, junto com Taijo. Ele até conseguiu construir um foguete. Senku recusa a proposta de Tsukasa. Ele pede uma morte indolor, então Tsukasa garante que vai quebrar o nervo cervical de uma vez. Taijo corre para ajudar Senku, mas é tarde demais. Enquanto eles choram, Tsukasa desconfia que Taijo confrontaria em fúria. Taijo levanta uma pedra enorme que ele joga no ar para distrair Tsukasa de Yuzuriha, que joga a pólvora recém-preparada. As ações deles criam uma explosão planejada. Tsukasa não se machuca na explosão, mas Taijo e Yuzuriha conseguem escapar com o corpo de Senku. Taijo tenta diversas maneiras de reviver Senku, mas falha. Ele lembra de uma memória de infância. Através da lembrança, ele percebe que Senku nunca se sacrificaria por ninguém. Taijo começa a se torturar por pistas. Eles lembram que Senku vivia estalando o pescoço e dão uma olhada no corpo dele, e então descobrem uma parte petrificada no pescoço. Sabendo que o fluido cura as áreas que estão petrificadas, eles o aplicam na esperança de curar o pescoço dele. Em sua morte, Senku revive lembranças de quando ele acordou no mundo de pedra. Ele começou a fazer ferramentas do zero para sobreviver. Ele conseguiu objetos afiados, cordas, fez fogo, roupas e uma mini casa para ele. Senku começa a sentir o peso do cansaço, então decide procurar por ajuda. Ele desenterra o corpo de Taijo, então começa a procurar por pistas para desfazer a petrificação. Ele deduziu que deveria haver algum fator externo que influenciou no seu retorno, e então ele descobre a caverna escorrendo ácido nítrico. Ele experimenta em Taijo, mas a petrificação não se desfaz, então ele começa a experimentar em pássaros e outros humanos. De volta ao presente, está de manhã. Taijo e Yuzuriha acordam e veem que Senku voltou à vida. Eles ficam empolgados ao vê-lo e Taijo quase quebra as costas dele com um abraço. Depois, Senku explica aos outros que já que Tsukasa pensa que ele tá morto, ele pretende continuar assim. Ele manda Taijo e Yuzuriha se infiltrarem no acampamento de Tsukasa como espiões. Senku explica que irá procurar aliados entre as pessoas misteriosas que enviaram um sinal de fumaça. Tsukasa encontra uma garota. Ela o ataca instantaneamente, porém ele bloqueia os ataques dela sem problemas. Ela conta que viu ele capturar Yuzuriha e matar Senku. Tsukasa percebe que ela poderia representar um perigo para os objetivos dele, então ele derruba uma árvore sobre ela. Senku corre para a localização dela e a encontra presa embaixo da grande árvore. Então ele começa a construir uma polia que usa para levantar o tronco e libertá-la. Ela se apresenta como Kohaku e conta que gostou de Senku, mas ele rapidamente deixa claro que não está interessado em relacionamentos. À noite, Senku nota que ela está em guarda. Ele fala para ela que nem pensaria em atacar uma leoa como ela ao dormir. Porém, Kohaku explica que já é um hábito dela ser cautelosa. Ela conta para Senku que o ajudará a derrotar Tsukasa, apresentando ele para mais aliados. No dia seguinte, ela vai buscar água em uma fonte termal para levar para a aldeia dela. Ela ainda não se recuperou da batalha com Tsukasa, então Senku se oferece para ajudar. Surpreendentemente, ele não é capaz de mover o vaso, então ele faz uma geringonça para ajudá-los a descer o vaso pela colina. Eles chegam na entrada da aldeia. Senku fica surpreso por tantas pessoas já estarem vivendo lá. Ele é atacado de repente por dois garotos, mas é defendido por Kohaku, que conta que ele salvou a vida dela. Os garotos chamados Kinho e Jinho explicam que é contra as regras da aldeia permitir forasteiros entrarem. Senku faz um monte de bolhas usando sabão, o que deixa os guerreiros confusos, pois nunca viram algo assim antes. Chrome aparece na cena, se apresentando como feiticeiro. Ele compreende que as bolhas não são perigosas, então ele enfrenta Senku em um duelo de feitiçaria. Chrome faz uma fogueira e começa a feitiçaria ao mudar as cores dela, mas Senku não se impressiona com uma simples demonstração de fogo. Chrome prossegue para o seu próximo truque de festa, onde ele esfrega as mãos em uma esfera de enxofre para criar eletricidade. Senku pega a esfera para criar uma tensão elétrica mais alta. Ele fica impressionado por Chrome ter sido capaz de chegar tão longe sem conhecimento moderno. Senku transforma o galpão dele em uma nova base. Lá dentro ele descobre que Chrome já coletou todos os tipos de minerais. Senku ferve alguns dos minerais e usa o resultado para cobrir a lança de Kinho com ouro. Ele saca
que Senku está tentando suborná-lo, mas ele recusa. No galpão, Senku percebe um monte de plantas medicinais e Chrome explica que é tudo para curar Huri, a irmã de Kohaku, que está seriamente doente. Senku explica para Chrome como o mundo funcionava antes da petrificação. Então Chrome decide cooperar se Senku puder encontrar um jeito de curar Huri. Na aldeia, notícias da chegada de Senku começam a se espalhar. Eles contam ao pai de Kohaku, o chefe da aldeia, que foi Kohaku que trouxe o forasteiro. Senku explica que irá fazer antibióticos que podem curar quase qualquer doença. Ele explica os passos necessários para eles conseguirem criar o remédio. O grupo segue para o rio para coletar areia ferrosa usando um imã. Logo após, uma criança melancia chamada Suika aparece para auxiliá-los. Eles a recebem pois precisam de toda a mão de obra que puderem obter. Depois de juntar a areia ferrosa, Senku faz um forno para derretê-la e o grupo começa a ventilar intensamente a noite toda. No dia seguinte, o esforço deles foi em vão porque a quantidade de gente não foi suficiente para gerar o calor necessário para derreter o ferro. Eles decidem recrutar mais pessoas para gerar a mão de obra necessária. Suika recebeu a missão de ir para a aldeia para descobrir o que atrairia as pessoas. Ela volta para dar o relatório, revelando que as moças bonitas na aldeia querem um namorado e o guloso da aldeia está cansado de comer peixe todos os dias. Ao ouvir isso, Senku decide cozinhar para os aldeões. Eles começam a processar cereais e com isso conseguem fazer farinha de trigo. Ao adicionar ovos e outros ingredientes, Senku transforma a farinha de trigo em lamen. O grupo gosta da nova refeição, mas Senku fica desapontado com o resultado. Porém, eles prosseguem e fazem uma barraca de comida que atrai os aldeões. Então eles servem o lamen recém-preparado para todos. Kohaku percebe um rosto desconhecido, então eles o confrontam, perguntando se ele trabalha para Tsukasa. Senku reconhece ele como Asagiri Gen, um trapaceiro popular de antes do mundo de pedra. Gen rapidamente inventa uma história de como ele foi parar entre eles, mas Kohaku não cai. Senku não liga, contanto que ele trabalhe pela própria comida. Senku consegue fazer os aldeões trabalharem para ele e também faz Gen, que chama a si mesmo de mentalista, admitir que trabalha para Tsukasa. Ele fala para Senku que foi enviado para confirmar a morte dele, porém mudou de ideia depois de ver as invenções de Senku. Ele explica que quer ter uma vida fácil e a ciência de Senku é a única forma de conseguir isso. Senku conta pro grupo que vão fazer um gerador em seguida. Eles começam a recuperar ferramentas pro projeto, inclusive a ponte da aldeia. Uma garota relata os feitos deles pela aldeia, então Magma, que é o mais forte da aldeia, chega para matar Senku. Gen enfrenta Magma e seu grupo com flores. Ele diz que quer deter o relâmpago com magia e demonstra isso ao fazer as flores das mãos dele desaparecerem. Então eles acreditam e saem. Senku e o grupo sobem a montanha, onde eles usam a lança de Kinho como para-raio e conseguem criar um imã como planejado, porém a custo do bastão que Kinho adorava. Eles prosseguem para construir pratos de cobre e com o imã eles constroem um gerador com sucesso. Com a ajuda de Gen, eles conseguem recrutar Kinho e Shinho para operar o gerador. Senku sobe no topo do galpão, onde ele conecta os cabos de cobre com uma folha de bambu para criar uma lâmpada incandescente. O grupo discute o que fazer com Asagiri Gen. Senku explica que eles precisam encontrar uma forma de fazer Gen relatar para Tsukasa que ele está morto de fato. Gen está com os pensamentos em conflito sobre o problema. Ele lembra de ser revivido por Tsukasa e Tsukasa explica que o papel dele é investigar se Senku ainda está vivo. De volta ao presente, Gen é atacado por homens desconhecidos. O grupo corre para ajudar ele, mas descobre que ele conseguiu enganar os agressores para acreditarem que ele morreu. Enquanto ele está sendo tratado, Suika sai para investigar quem era o assassino. Ela volta na manhã seguinte para contar ao grupo que o culpado era Magma. Eles perceberam que Magma confundiu Gen com Senku, que é aliado de Kohaku. Ela explica que a grande luta, que é uma competição para escolher quem casará com a sacerdotista da aldeia para se tornar o novo chefe, estava se aproximando. Então Magma tá querendo a mão dela. No ano passado, ela entrou na competição só para impedir ele de se casar com Huri, a sacerdotisa. Koharu sugere que a melhor aposta deles é que alguém do seu reino da ciência ganhe a competição para que eles possam ser aceitos pela aldeia. Eles escolhem Jihu e Kinho para serem seus campeões na competição. Kohaku começa a treiná-los, enquanto Senku e Taijo fazem planos para produzir um antibiótico. Na manhã seguinte, Gen retorna secretamente para Tsukasa. O grupo se preocupa e tenta ir atrás dele, mas Senku os detém, pois está convencido de que Gen não irá dedurar. Anteriormente, eles fizeram um acordo no qual Senku faria cola para ele em troca da cooperação dele. Como combinado, Gen relata para Tsukasa que Senku está morto. Senku informa para Taijo que eles precisam de um material muito importante para fazer remédios. Ele explica que o material necessário é vidro. Ele tira a melancia da cabeça de Suika, revelando o rosto fofo dela, que muda drasticamente. Ela revela que tem a visão ruim que a máscara de melancia a deixa melhor, porém Senku entende a situação dela. Ele explica que fazer vidro iria remediar o problema. Senku conduz o grupo para começar a escavar por materiais para fazer o vidro, quartzo e areia. Eles misturam a areia obtida com um monte de substâncias que eles já tinham e conseguem fazer o vidro. Senku faz a refração ao polir o vidro até ficar apropriado para Suika. Com seus novos
novos óculos, ela consegue ver claramente pela primeira vez. Kohaku continua a treinar Kinhu. Ela derrota ele facilmente quando reduz a distância entre eles. Ginyu está ciente de que ele tem miopia, mas ele fala para não revelar sua condição para ninguém, dizendo que para os guerreiros não há espaço para desculpas. Senku segue com o projeto de fabricação de vidro, mas eles falham todas as vezes. Taijo traz um homem para ajudar ele com o artesanato delicado. Eles fazem um velho chamado Kazek observar eles falharem em tentar fazer vidro, então ele fica empolgado demais e se oferece para ajudar. Com a ajuda dele, eles conseguem fazer um monte de objetos de vidro. Ginyu e Kinhu pedem para Senku fazer lanças de ouro e de prata para eles. Senku concorda sob a condição de que eles o ajudem a obter o material essencial. Ele faz a lança de prata e leva o grupo a uma área de fontes termais. Ele conta para Ginyu que a lança vai servir como um sensor. Ele precisa ver quando a ponta ficar preta ou todos eles vão morrer. Eles exploram a área juntos, com Ginyu quase desmaiando de ansiedade. Finalmente eles chegam ao destino, uma fonte verde esmeralda, que Senku explica que contém sulfeto de hidrogênio e dióxido de enxofre. Ginyu fica encantado pela fonte, mas é salvo a tempo por Kohaku antes de inalar o gás venenoso. Eles notam como os pássaros que se aproximam caem mortos instantaneamente. Depois de testemunhar o perigo do ácido sulfúrico, de volta à aldeia, Kohaku se voluntaria para arriscar sua vida para obtê-lo. Senku, para ela, ele conta uma história em que um homem morreu instantaneamente quando tentou amarrar o cadarço porque o gás venenoso estava abaixo da altura do seu joelho. Ele explica que ela não tem chance de sobreviver, não importa a velocidade dela. Senku fala pro grupo que eles vão fazer máscaras de gás. Depois de fazer as máscaras, ele fala pra Chrome ficar atrás, no caso de a máscara não funcionar e ele acabar morrendo. Chrome discorda do plano, então eles chegam a um acordo. Senku teve êxito em fazer as máscaras de gás, então eles vão sozinhos pra fonte, deixando Ginyu surtado pra trás. Eles chegam na fonte sozinhos, rapidamente. Enquanto o velho cozinha, ele consegue motivar Ginyu com um discurso. Ele acaba fazendo uma máscara extra pra Ginyu. Na fonte, Chrome percebe que o equipamento de Senku está danificado. Ele tenta avisar, mas o piso abaixo dele desmorona. Ele começa a cair, mas Ginyu aparece do nada para salvar ele com a lança. Ele consegue tirá-lo do perigo e o grupo consegue obter com sucesso o ácido sulfúrico. E aí galera, curtiram esse anime? Deixa um like aqui embaixo se você gostou, comenta se você quer uma parte 2. E se você ainda não for inscrito aqui do canal, eu peço a sua inscrição, a sua confiança aqui nesse trabalho. Toda semana galera, 3 vídeos novos falando sobre animes, que pô, é sensacional, fala a verdade, quem não curte aí um anime? Então já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para ter certeza de receber os vídeos novos, beleza? Valeu galera, se cuidem!